Olá, meus amigos! Esse é um vídeo continuação, onde criamos essa mochila que vocês estão vendo. Bom, agora, essa fase, pessoal, eu vou fazer só alguns acessórios para colocar na mochila. Na verdade, são técnicas bem simples e que vocês já viram. Eu só queria aproveitar 3 objetos diferentes para recapitular 3 técnicas que eu ensinei para vocês. Primeira é do Z-Modeler, BZM. Uma vez com o Z-Modeler ativo, eu peguei aqui esse plano, criei algumas divisões e fui movendo para ter mais ou menos o formato que seria dessa faca aqui. Imagina que ela esteja nesse sentido aqui, mais ou menos isso, contrário assim, tá? Então, essa foi a primeira etapa. Aí na segunda etapa foi feita uma extrusão. Como? Lembrando, se a gente for no Z-Modeler, Key Mesh e botar All Polygons, você extruda. E depois, pegando aqui em vértice, opção de Split, você faz os círculos. Lembrando que se você habilitar Local Symmetry e deixar a simetria, nesse caso em Z, eu tenho frente e trás, então eu consigo fazer isso. E depois, com o Z-Modeler, segurando aqui Alt e clicando, eu posso pegar o Key Mesh na opção de polígono, fazer a extrusão para dentro até ele... Opa! Tem que pegar esse Single Poly. Fazer a extrusão para dentro até eles se encostarem e virar um buraco. E foi basicamente o que foi feito aqui. Só que foi feito primeiro um inset para dar essa face interna, move para dentro e depois esse Key Mesh. E aí, depois na próxima fase, foi dar de novo o split nesses carinhas daqui e fazer a extrusão para dentro com o Key Mesh. Já não fiz nessa parte, só na parte de fora. Feito isso, dupliquei e eu tenho uma cópia igual do outro lado. Essa é a blocagem. A parte da lâmina começou também com um plano como esse, onde foram acrescentados mais alguns vértices e puxados para ter esse formato. E depois o Key Mesh para dar a extrusão. Só basta ver a parte da faca que vai aparecer. O resto a bainha esconde. A bainha, em falar nisso, também um plano criado exatamente com essa silhueta que vocês estão vendo. Depois disso, uma extrusão para ter espessura. E aí eu peguei esses vértices daqui do centro, esses daqui, toda essa coluna, e fui movendo para eles ficarem mais fininhos e dar esse leve abaulamento. E peguei essas faces daqui com Key Mesh, eu dei uma extrusão. Depois peguei as faces do topo, dei um inset para fazer uma face interna e depois um Key Mesh para fazer uma extrusão interna. E se ficar meio fininho, você pode depois habilitar um inflate normal lá no painel de Deformations, Inflate, um pouquinho para ele poder ganhar espessura para dentro e para fora. E nisso eu tenho a blocagem dessa peça. A partir daí, como faríamos para ele ter esse formato mais complexo que vocês estão vendo? Bom, isso não há necessidade de você ficar fazendo Ultra Edge Loops para fazer direto na malha. Agora é o momento em que eu posso, por exemplo, converter tudo isso num único poligrupo. Não ainda. Eu vou agora primeiro brincar com o Crease. Então vem Uncrease, All Crease Polygroups. E agora eu dou um Ctrl D. Ctrl D ficou exatamente do jeito que eu queria. Certinho. Tá? Feito isso, eu posso transformar tudo num polygrupo só. Ctrl W. E depois habilitar o Dynamesh. Converter tudo em Dynamesh. Veja que esse meu Dynamesh está muito leve. Inclusive, deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Porque só tem um detalhe que eu queria fazer. Eu quero fazer com que essa galerinha daqui seja também um outro polygrupo. Assim, quando eu der um Uncrease All Crease Polygroups, eles também vão... Cadê? Crease Polygroups. Eles também vão fazer lá o chanfre. Agora sim. Ok, então eu habilito o Dynamesh, nesse caso deixa eu dar um Del Lower já.
E no Dynamesh eu acredito que 256 no mínimo, porque eu já testei 128 e estava pouco. Continuou pouco, então eu vou dar 512, sempre dobrando o valor para aproveitar melhor a memória RAM do seu computador. Feito isso, agora podemos começar a dar uma forma. Veja como eu posso dar o Ctrl Shift e pegar o Clip Curve, Clip Circle. E aí com o Clip Circle você passa aqui, se eu soltar, vai acontecer isso, não é o que você quer. Então eu posso vir justamente nessas regiões, que eu vejo, por exemplo, que tem... Seria mais ou menos uma aqui. Então deixa eu habilitar X de simetria em Z, nesse caso, com Local Symmetry, para ele ver local a simetria. Senão ele vai pegar a simetria em relação ao centro do mundo. Então tá aqui a linha do centro, essa mais forte. Dali ele vai procurar outro objeto depois da linha. E não tá, ele está fora. Então eu tenho que botar local. Esquece o mundo e deixa simétrico dentro do objeto. E aí eu venho aqui com o Clip Curve. Solto o Ctrl Shift, mas o mouse ainda está encostado. No caso, o tablet. Aí eu seguro Alt. E solta a caneta. Veja que ele deu um corte. E a gente pode fazer isso, customizar, e ir fazendo alguns mais tortinhos. Ó. Eu não vou ficar aqui tentando fazer um ultra likeness, deixar esses cortes exatamente idênticos. Não vou também me matar com isso não, porque eu também não vejo necessidade. Mas a referência está ali também para ajudar em alguma coisa. Então seguro o Alt, corto e ele vai fazendo essas vendas para mim. O que eu acho aqui é que eu tenho cortado muito profundo. Então eu vou deixar a esfera maior, o círculo maior, e com barra de espaço mais distante. Agora eu seguro o Alt, corto. De novo, ainda estou deixando ela muito próxima. Agora sim, tá do jeito que eu quero. Só gostaria de cortar um pouco mais para cá, longe daquela peça. Agora eu vou botar mais tortinho assim, mesma coisa, corto, mesma coisa, corto. E vou fazendo essas brincadeiras. Também posso vir com o próprio brush de High Polish. Na verdade, eu gosto de começar com o Trim Dynamic, cortando aqui algumas quinas, e depois com o High Polish, para poder fazer essas brincadeiras. Outra que você pode usar também é o seguinte. Eu vou continuar fazendo os cortes, que nesse caso agora seria mais ou menos nesse sentido aqui. Que não desse lado, e sim desse. E alguns cortezinhos que ele começa a ter nesta região. Deixa eu dar aqui um Actual Pixels. Ok. Então vem aqui, aumento. Mais um cortezinho, ó. Do outro lado é que tem, tá vendo? Aqui é desse, no caso. Opa, esqueci de habilitar o Alt. Ó, Alt. Agora sim. Ele faz o corte da forma certa. E assim a gente vai cortando e veja que bem tranquilo. Funciona muito legal. Tá travando aqui o meu brush. Não sei o que tá palhaçada, né? Vendo? Carcomidos. E aí agora seria alguma coisa mais ou menos assim. Tá vendo? Outra meio que aqui assim. E ele vai fazendo outros tipos de corte. Tá travando alguma tecla minha aqui.
Podemos pegar também o Clip Curve e ó, começar a dar cortes secos. Michuruquinha, né? Agora já ficou melhor. Assim, ó. Duplo Alt, né? Para ele dar aquele... fazer a quina viva. E assim eu vou criando uns efeitos bem loucos. Vendo? Não esquecendo que você pode vir depois aqui com o próprio Trim Dynamic, criar mais algumas, dar aquela aperfeiçoada ali no seu modelo. Ó, posso vir aqui, cortar um pedacinho aqui. Tum. E aí depois com o próprio Trim Dynamic, no caso High Polish, começar a passar para poder ir gerando novas geometrizações. Se eu vim aqui em Clay Polish, clicar em Clay Polish, ele aumenta a quina para mim. Olha que legal. Vai ficando... Só clicar aqui em Clay Polish, ele dá aquela clac. E fica bom. Vou pegar aqui com Curve de novo, cortar um pouquinho aqui. Vou pegar um pouquinho mais tortinho. E... segura o Alt. Aí ele trava. Não sei porquê. Ele trava meus brushes. Não consigo apertar mais nada enquanto eu não clicar aqui na bandeira do Windows. Vai entender. E descobri também a solução agora, sem querer. Vou dar um smooth aqui nessas quinas. Elas seriam mais arredondadas. Aqui também seria mais arredondado. E tá aí. Já deu para brincar bonito. Veja agora que eu vou fazer o mesmo com esse cara, liberando o outro, transformando isso aqui num Dynamesh, que eu já sei que seria 512. E pegando aqui, ó, e fazendo cortes parecidos para que ele possa acompanhar a silhueta. Veja que funciona bem. Vendo? Um smoothzinho nessa parte. Como ele está aqui bem geometrizado ainda, posso vir aqui, ó, fazer um corte. Vendo? Aqui também, ó. Olha aí. Cheio de efeito, maneiro, mega maneiro de bom. Maneiro. Aí agora nessa parte, eu vou dar uns Ctrl Ds, eu quero isso arredondado mesmo do jeito que está. Vou colocar aqui uma leve sensaçãozinha de que essa parte é mais alta, bem que para imitar um pouco o que acontece ali na referência. Não tem muito o que eu queira mudar nesse cara, exceto algumas raras coisas, como por exemplo, eu vou dar um leve corte aqui, quase nada. E aí eu venho com o polish, polir aqui essa quina, para ter um negocinho ali interessante. Show. Nisso, eu vou agora duplicar esse malandro. Deixa eu dar mais um Ctrl D e vou duplicar. Nessa cópia eu já tenho aqui um brush, vocês já tem ele aí.
aqui nesse Insert Mesh, que é esse circulinho aqui. Tá vendo? Deixa eu só pegar esse cara, dar um delete nos níveis de visão, senão ele não aceita. E eu faço aqui. Veja que ele está alto. Então eu vou em Brush, Depth e vou botar um pouquinho mais fundo. Vamos ver agora. Mais um pouco. Agora, gostei. Então eu vou fazer um aqui. Mais um aqui. Mais outro aqui. Agora, 1, 2, 3. Só vou fazer desse lado, do outro não precisa, porque não vai aparecer. E eu volto para esse indivíduo, deixa eu só aproveitar, esconder aqui. Isso. Aqui um Alt G, escondo esse camarada, Delete Hidden. Pego esse. Vou pegar aqui o brush de Standard. E vou cavar. Se eu não me engano, eu tenho, sabe o quê? Que eu tenho? Eu tenho também brush na parte de Hard Surface. Mac. Não. Deixa eu ver aqui. Artifacts, Clothing, Insert Meshes. Aqui eu tinha brush de parafuso. Ah, tá aqui, ó. Achei que eu tivesse tirado. Vou colocar esse aqui, estilosinho. Deixa eu duplicar esse malandro. Vou voltar aqui. Esse aqui vai ser minha referência, onde eu vou chegar e vou fazer um aqui. Vou fazer mais um aqui. Deleto. Del Hidden. Tá ali. Essa galera eu vou dar um inflate para ficar mais grosso. Por 5. Eita, gente, não é size não, é inflate. Por 5. Fica mais grossinho. Show. Aí esse camarada aqui vem mais para cá assim. De preferência também mais para fora. Isso aqui também mais para fora. Pronto. E veja que eu tenho uma faquinha ali modelada. Dá para detalhar ainda, fazer esses porinhos que ela tem, essas rugosidades todas. Inclusive, esse porinho que ele tem, a melhor forma é sempre um noise, né? Vou zerar aqui a cor do blend. Vou botar um noisezinho, uma força maior. Tamanho maior, um pouquinho menor. Opa! Isso aqui, ó. E aí você vai e manda aplicar. Já foi. Ó, já deu uma rugosidadezinha bem interessante. A mesma coisa esse cara aqui teria. Nós joga ali uma escala. Apply. Olha lá. Já deu aquela quebra naquela sensação de estar tudo reto. E aí parafusinhos aqui também vão ter que ser colocados. Isso vai ficar super. Feito isso, vamos para a nossa próxima técnica, que vocês já estão bem sagazes, criar essa bolsinha menor aqui. Bom, eu criei um box e comecei a dar um smooth ali nas bordas dele. Né? Na verdade, eu transformei ele em Dynamesh primeiro. Depois comecei a dar um smooth nas esquinas. Depois comecei aqui com o Dam Standards a cortar, né? Inchar um pouquinho aqui, dar algumas pinceladas para deixar ele um pouquinho mais bujudo. Depois comecei com o Standard a dar uma modeladazinha, tentando imitar um pouco do que eu estou vendo na referência, mas ainda bem borrado.
certo? Feito isso, a próxima etapa foi pegar esse mesmo modelo, eu só aumentei a quantidade de divisões com Ctrl D, ou eu reapliquei o Dynamesh com mais divisões, não lembro, tanto faz nesse caso, e aqui eu fui selecionando áreas e dando Ctrl W para gerar poligrupos diferentes, veja. Com os poligrupos diferentes, o que eu fiz? Joguei ó, fiz mais um poligrupo diferente aqui, tava faltando. E aí eu apliquei o nosso querido Panel Loops. Uma vez ele aplicado, com o Move eu fui movendo, né, esses painéis aqui com o Mask by Polygroups, lembrando, fui movendo, ó, pegando só quem eu queria e jogando ali, ó, e fazendo essa elevação, porque eu queria esse amarelo do centro mais fundo, que é onde vai estar o zíper. Uma vez feito isso, você pode pegar esse mesmo cara, continuar detalhando ele, fazer um detalhe mais fininho. Veja que eu dei um inflate geral na peça inteira. Selecionei e dei um inflate de uns 4, 5, para ele dar essa inchadinha e a costura apertar mais, os tecidos se colidirem mais. Com isso, esse cara, ele foi mapeado. É claro que eu já fiz aquele lance, peguei as faces internas, lembra da mochila? Peguei as faces internas, escondi, já deletei, mapeei isso daí, trouxe ele mapeado, fiz ali alguns defeitinhos, né, aqueles que a gente viu bastante, que seria basicamente esses daqui. Joguei aquele Random Fibers, fiz ali uns carocinhos com nós, uns emboladinhos, e botei aqui só como preview por enquanto essa texturinha. E aqui por cima eu criei do jeito que vocês viram já na aula passada, um velcro, que vai ficar ali para colocar o logo em cima. Show! Esse foi meu segundo modelo. Aí veio o último, que é uma técnica entre os dois, onde eu usei o Z-Modeler e eu usei essa técnica também do Panel Loops. O que seria isso? Eu tenho aqui um cilindro e vou fazer um cantil com esse cilindro. Então a primeira coisa feita aqui foi dar um smooth e arredondar a ponta de cima e de baixo utilizando esse Symmetry aqui, ó, com Y e opção de radial. Então você dá um smooth, ó, ele vai em todo mundo. Lembrando, Local Symmetry, está ligado, senão já era. Com isso, eu peguei essa parte de cima e aí comecei. Pego o polígono de cima, dá um Key Mesh com o Z-Modeler. Aí eu dei um Key Meshzão até a ponta. Depois eu fui com o próprio, que eu parando nas arestas e dando um Insert, inserindo, insere. Depois pega todos esses polígonos, vai pegando polígonozinhos dali, pode ser com a própria simetria ligada em Y, para você pegar, que é com radial também. Você ir pegando vários juntos, ó. Rapidinho já pega tudo e vai dando Key Mesh. Ó, e vai dando essas extrusões. E fui fazendo essas extrusõezinhas. Em cima um inset e depois um Key Mesh para dentro. E eu tenho aqui a base desse cantil. Depois eu peguei essas facezinhas da frente e dei um Key Mesh para gerar uma extrusão. Depois peguei um novo cilindro, fiz a mesma quantidade de polígonos, posicionei ali. Esse cilindro pega as duas tampas de cima e de baixo, dá um inset, depois um Key Mesh para ele atravessar e gerar um tubo. Fazer um tubo, né? Com o polígono da tampa daqui e da tampa de lá. Dá aquele Key Mesh interno, que chega uma hora que ele pum, une e vira um tubo. A gente fez muito isso. Aí deletei também essas faces daqui, da emenda, da onde eles deveriam colar. E aí você vai posicionando certinho, ó. Seleciona. Opa! Seleciona. Posiciona ali certinho em cima. Na verdade não precisa ser tão milimétrico, basta estar próximo. Vai fazendo isso. Deixa ali, ó. Depois eu pego na visão de topo esses vértices daqui, inverte, pá, opa. Pega ali e coloca lá, ó, para ele encostar certinho ali. Feito isso, você vai vir em Geometry, Modify Topology,
Weld point. Aí se não soldar tudo, aumenta um pouquinho, pouco. Vai aumentando aos pouquinhos, mais 10 weld points, mais 10. Porque se aumentar muito, tipo isso, ó, começou a soldar aqueles outros que estavam próximos aqui, ó. Olha lá. Então, uma vez que ele soldou, eu tenho ele aqui, bonitinho, eu tenho a base do meu cantil. E aí, eu dupliquei esse cantil, deletei o topo, aumentei um pouco a quantidade de divisões com Ctrl D e comecei aqui com Ctrl Shift a utilizar o Slice Curve. E aqui, ó, com Alt, ó, fazendo corte. Para quê? Para que eu tivesse essa referência aqui de como isso acontece, né? E basicamente, ó, você vê que quando eu cortei aqui para fazer esse meio, esse verde, ele já fez igual do outro lado, só que aí depois eu peguei essa faixinha daqui, mais essa que sobrou, isolei os dois e dei Ctrl W para virar um polygroup só, para que no final eu tivesse isso. Com isso pronto, o que eu fiz para chegar até esse ponto aqui e qual é a vantagem de você ter essa faixa? Essa faixa é justamente essa que ele tem aqui. Olha, agora eu vou mostrar uma coisa que talvez alguns de vocês não estejam ainda ligados de como possa fazer. Eu vou aqui, ó, dar um... Primeiro de tudo, vou organizar, porque você vê aqui como estão os polígonos, ó, cheio de triângulo. Vou organizar, vindo em Zero Mesh, Keep Groups. Vou botar Half, ou seja, diminui para metade a quantidade de polígono. Vou tirar Adaptive Size. Quanto maior o Adaptive Size, mais ele faz algumas áreas de polígono pequeno e outras áreas de polígonos grandes. Eu quero o máximo de polígonos no tamanho parecido. Tiro até o Adapts também. Então, ó, pum. E faço ali. Aí ele deu umas ziquezirazinhas, tá vendo? Você clica de novo para fazer mais uma vez. Ele deziquezereia. Já melhorou bastante. Vou pegar esse azul aqui com essa faixinha feia que ele fez aqui, ó. Transformar isso num polygroup só. Beleza, veja que eu tenho isso bem mais organizado. Se eu aumentar agora a quantidade de polígono várias vezes, ó, dar um del lower, veja o que eu tenho. Tem um modelo cheio de polígono. O que eu quero agora? Eu quero fazer essa faixa, ó, nesse tamanho certinho. Ter uma topologia para aquilo ali vai me ajudar muito a modelar essa faixinha. Então agora o que eu faço? Eu isolo isso, inverto. E aí eu venho aqui em Visibility e venho aqui, ó, em Shrink. Eu vou shrinkando. Inclusive, eu aumentei demais a quantidade de polígono, tá? Também não precisava disso tudo, não. Deixa eu botar aqui, ó. Assim já tá ótimo. Aumentei, ó. Aí, tá ótimo, tá ótimo. Show. Aí agora sim, escondo esse cara. Visibility. E vou dando shrink. Veja que aquela borda tá sumindo, ele tá escondendo, ele tá ficando só com essa parte. Deixa eu dar aqui um Ctrl W para ver e voltar para ver se essa espessura dessa faixa tá boa. Não liga para essa coisa feia aqui não. Tá boa, então pera aí. Então já sei que o meu Ctrl W ele vai ter que ser assim, ó. Vou pegar essa parte. Só vou tirar isso. Ctrl W, inverto, Ctrl W. Opa, Ctrl W. Tá, agora eu pego só esse. Escondo esse, na verdade, Ctrl W nesse. Pronto. Olha lá. Aí você vai olhar e vai dizer, pô, mas tem uns lances aqui feios, ó. Não tem problema, move na cara de pau. Deixa eu tirar o Mask by Polygroups. Move na cara de pau, não tem problema amassar. Por quê? Porque eu tenho cópia. Eu posso projetar. Na verdade, eu fiz nesse aqui, né? E esse era a cópia. Não tem problema, eu vou gerar uma cópia aqui para ele. Volto, do jeito que estava. Duplico. Pronto, é esse camarada aqui. Só peguei ele de novo lá. Então, ó, não tem problema, eu tenho uma cópia onde eu posso fazer o quê? Um project depois na forma. O que importa é você ter isso direitinho. Aí ele assim, ó, agora certinho com essa faixa, eu vou pegar esse cara, essas duas faixas, Ctrl W para virar uma faixa só. Nisso, a gente vem aqui, ó, em Geometry,
De novo, Zero Mesher, a half, keep groups. Vai diminuir metade a quantidade de polígono. E eu posso vir aqui, ó, dando smooth. Ah, mas ficou as áreas meio emperebadas. Não tem problema. Zero Mesher em cima de Zero Mesher vai desperebando. Vai desperebando. Então aqui, ó, eu me preocupo em ter mais ou menos a espessura que tem que ter, ó. Deixa amassar. O negócio é ter espessura. De novo, Zero Mesher. Esse ele vai calcular mais rápido. Que agora é a metade da metade que tinha antes. Então ele vai diminuindo a quantidade de polígono e vai ficando mais rápido. Ó, smooth. Acho que mais umzinho, né? Mais umzinho fechou. Foi. Bom demais. Pego esse aqui, escondo. Tem uma farpinha aqui que eu também não quero. Arranco. Tem mais alguma coisa que eu não quero. Delete hidden. O que eu faço com esse cara? Eu venho aqui em Panel Loops, vou tirar o polimento, vou botar, nesse caso, 0.02, foi o valor que eu testei, pum, tá ali. Com o Mask by Polygroups, eu posso isolar esse cara e dar aqui, ó, um Inflate, para ele já ficar um pouquinho mais grosso que o resto. Feito isso, você aumenta a quantidade de visões, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vou dar um Inflate em geral agora para ele apertar mais aqui, ó, não ficar esses buracos, esse gap. Olha lá, ele se encosta. E aí você começa, ó, diminui a quantidade de polígono. E a ideia é a seguinte, se ele vai ficar preso desse lado, então você vai começar a ver umas dobras nesse sentido. Então, opa, então começa aqui, ó. Bem fraquinho, ó. E você vai fazendo isso. E foi o que eu fiz até chegar nesse ponto. Só lembrando, tá? Aquela hora que eu falei, ah, não tem problema ficar amassado e tal. É porque aqui, ó, por exemplo, nessa fase, ainda tem mais um farrapo aqui, ó. Tem mais um farrapinho aqui. Tirar todo mundo aqui. Mais isso. Del Hidden. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, sabendo que eu tenho um outro, ligo o outro e dou aqui um Project All. Ó. Pum, olha lá. Ó, de novo, ó. Project All. Pum, já colou. Já tá certinho, já tá igual. Aí você faz todo aquele processo. Chegou aqui, eu movi esse cara. Na verdade, antes de dar isso aí foi antes de dar o Panel Loops, ó. Já peguei essa faixa aqui com o C, né, de Move Topological, e fui movendo, deixa eu tirar o Mask by Polygroups, fui movendo, até esse cara aqui avançar, ó, brush grande, hein, brush grande de longe, opa, é melhor fazer uma máscarazinha aqui também, mais seguro. Ó, vai movendo com calma, vai botando ali e tal. Nisso, aí eu dei o nosso querido Panel Loops. Fiz lá a modelagem, tá ali. Se você examinar, aí mapeei, trouxe para cá, já tá mapeado, já tá fofo. Coloquei aqui também essa alça, que é onde ele vai prender, a parte aqui do botão. Se eu ligar aqui o nosso nosso cantil, vai ficar preso ali. E eu tenho esses três objetos. Vamos ver agora como é que eu coloco eles dentro do meu arquivo onde está a mochila. Antes de exportar, eu queria só fazer um detalhamentozinho aqui nessa tampinha. Para isso eu vou mostrar uma coisa. Se eu apertar X e botar no modo Y radial, local. Y radial, local. É aqui, ó. Para quem não pegou meus vídeos do início, está lá. Transform. Tá aqui. Quem tiver perdido nessa interface, não esqueça. Tem lá no YouTube. Eu ensino a fazer essa interface, está tudo lá. Então o que acontece?
Se eu chegar aqui e tentar fazer um detalhe, ó, que no caso aqui eu vou pegar um brush que eu tenho, que é esse daqui, vocês têm aí também, que é isso aqui, ó, beleza. Você vai ver que ele vai começar a projetar em áreas que você não quer. Por quê? Porque ele não está pegando no centro da tampa. Porque esse radial é no centro do objeto inteiro, só que o objeto está acabando aqui. Então daqui até aqui o centro é aqui, não aqui onde deveria ser. Entendeu? Então não tem problema. O que você tem que fazer nessa situação? Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu diminuir a quantidade de polígonos. E pegar aqui, deixa eu vir Visibility e Down Grow. Se você chegar lá, vai ver que ainda está o problema. Claro, porque tem aquela parte ali. Se eu esconder ela... Opa! Deixa eu desligar a simetria. Se eu esconder ela, agora sim, ó, se eu ligar a simetria, vou até transformar isso num outro poligrupo, veja que o que importa é a área visível. Então vou aumentar aqui a quantidade de visões. Só uma dica aí para vocês não se perderem. Ó, daqui eu vou fazendo as barrinhas. E veja que já dá um efeito, ó. Dá um efeito. Entendeu? Posso vir aqui, ó, pegar esse for water only, que eu já tinha escrito, fundo preto, letra branca. Vou botar, deixa eu ver onde aparece. Aparece aqui. Inclusive, ele tá com muita divisão, não tá, esse modelo? Acho que não precisa disso tudo, não. Precisa, pô, precisa sim. Ó. Tá muito grande. Mais suave. Assim tá bom. E pode botar um logo de um fabricante aqui em cima. Por aí vai. Então, ok. Agora vamos ver como é que eu exporto isso. Eu vou exportar isso como tool. Tá? Então eu vou dar aqui um file save as e vou chamar de accessories final accessories. Aí eu venho aqui e dou um delete em todo mundo que eu não queira. Eu vou já botar always aqui, deletando, deleta também, isso aqui também vai. Então tá aqui, eu vou salvar a tool como cantil. Aí agora eu vou fazer o mesmo com a faca. Pego esse cara daqui, deleto, deleto. Aí tem esse mais esse aqui, pode estar com merge down, tranquilamente já. Merge down, um objeto só. Show. Mas continuam sendo elementos diferentes. Se eu dar um Alt G aqui, a gente vê os três. Tem esse aqui, vou dar um Ctrl W para virar um poligrupo só. Isso aqui, os parafusos, vou dar um merge down para virar um só também. Então tem esses três. Salvar como, vou chamar de faca. Agora a gente vai fazer isso com o pouch. Pego esses dois aqui, salvar como pouch. Ora, agora basta abrirmos o nosso arquivo. Pronto. E eu vou começar a trazer esses objetos para cá. Como? Basta vir em Tool, Load Tool. Vou loadar o cantil e ele vai vir para cá, um novo projeto. Já está na escala certa, por quê? Porque antes de eu criar esses objetos, só um detalhe. Eu peguei aqui aquela cópia bem low poly da mochila. Vocês lembram dela? Então, eu peguei essa cópia low poly da mochila
e joguei naquele arquivo. Então já criei mais ou menos num tamanho certo. Por isso que vocês vão olhar aqui o cantil e vai ver que não está absurdo. Entendeu? Que ele está bem plausível o tamanho dele. Mas você pode escalonar, que é o que eu vou fazer de uma certa forma, vou ter que fazer um pouco, é só para não ficar absurdamente ruim. Então olha lá, o cantil, eu vou selecionar aqui o cantil, volto para o meu backpack, insert e pego ele aqui, ó. Pum, veio para cá. Aí agora eu vou no cantil, pego agora o cantil pouch, volto para o meu modelo, insert cantil pouch. Ele pega o que está no topo aqui, ó, o que está selecionado no caso. Pego agora esse cara, volto backpack, insert, pego ele. Pego esse cara, parafusinho, oi, é aquele botão, insert, pum, pego ele. Então tá aqui, ó, ele inteiro está na minha cena. Já já vou posicioná-lo. A mesma coisa farei com a faca e com o pouch. Feito isso, vejam, eu estou aqui embaixo com o meu cantil, aqui com o pouch e aqui com a faca. Veja que a faca está um pouco grande, então não tem problema. Mas está tudo ali próximo. Aí agora eu vou pegar esses objetos daqui, eu vou deletar. Estou indo lá só no pouch, ó, só na tool que eu abri. Então delete, delete, ele já sumiu com a tool. A mesma coisa aqui, delete, delete, delete na faca. E aqui também nesse cantil, delete, 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 delete. Pronto. Tirei todo mundo para não ficar pesado o meu projeto quando eu der um save aqui. Porque não só os objetos já estão nessa lista de subtools aqui, como vão ter outros projetos aqui dentro com elas de novo. Então não precisa. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso para referência o quê? O que eu preciso deixar ligado? Deixa eu desligar todo mundo. Eu preciso desse cara de referência, então vou ligar. Preciso desse, que é a faca. Preciso desse, que é o pouch. E preciso desse, mais esse, que é o meu cantil. E além disso, eu preciso daquele gancho ali embaixo. Seria essa galerinha daqui? Eu preciso deles. Então vou ligar também. Então todos que eu preciso aqui para enxergar ali no Paranauê estão ali na minha frente. Aí eu vou dar um save no projeto, já vou salvar com outro nome. Por quê? Porque buga, porque é isso. Então você tem que estar sempre salvando, já salva com outro nome, porque se ele corromper vai estragar o anterior. E aí eu vou vir em Z-Plugin, Transpose Master, T-Pose Mesh, para que eu possa mover várias subtools de uma vez só. Ele vai temporariamente transformar todas as minhas subtools num único objeto, numa única subtool. Vai para o mínimo de número de divisões que elas possuem e vai fazer isso. Nesse caso aqui eu quero pegar a faca, vou fazer aqui uma máscara nela, inverto a máscara, pego-lhe a danada, jogo a danada para cá. Eu tinha que ter trazido também aqueles straps da lateral. Sem props. Scale, né? Ou mãozão para pegar essa faca aí. Vou jogar aqui assim. Como eu não fiz essa parte interna, que é onde vai prender, eu inclino assim, ó. Aí esconde, ó. Ninguém vai ver agora, ó. A outra parte lá tá colada no corpo. Ó. Vou fazer também uma espécie de inclinação para ficar um pouquinho mais natural. E se eu não me engano, isso tem que descer também um pouco. Então, vamos ver se esse é o lugar bom para ela. E aí eu vou escalonar um pouquinho. Estou clicando em Repeat Last, meu atalho é Ctrl 1. Quem não mexeu no atalho, Repeat Last está como 1 ainda. Repeat Last está aqui em Stroke. Repeat Last. Eu botei Ctrl 1 no Repeat Last.
escalando um pouquinho e vou dando Ctrl 1, ele vai repeat last usando, ele vai escalando. Show! Aí agora eu quero essas duas malandragens daqui. Que eu quero esse pouch mais pra cá assim. Inclinadinho para ficar fofo. Leve inclinação assim também para não parecer artificial. Vou prender ele mais em cima. E aí eu venho aqui, ó, com a faca. Ainda tô achando um pouquinho grande, porque isso não é facão não, isso é aquelas facas menores. Posso deixar uma coisa sair trepando na outra e virar confusão não. As silhuetas dos objetos tem que estar lisas. Não pode ter muita coisa colada na silhueta deles para não te dar uma confusão na hora de entender o que está acontecendo. Aí esse malandro aqui, ó, vem para cá, jogo-lhe um inclination. Jogo-lhe um inclination. Até essa paradinha ficar retinha. Jogo para cá. A inclinação. Ele vai ter também outra argolinha dessas. Tipo isso aqui. Menor, mas vai ter. Por isso, eu vou deixar ele meio que flutuando ainda. Mas já no position. Tipo isso. Bem aqui assim. Vou girar aqui assim também. Dá a sensação de peso. Então aqui vai ficar o meu cantil. Volto todo mundo para a cena, venho em Z-Plugin, T-Pose Sub-T. Clico agora no segundo botão e espero. Só um detalhe, quando você faz isso, nenhum desses modelos que entraram no painel do Transpose Mesh podem ter polígono escondido antes de você entrar no Transpose Mesh. Já vou mostrar. Isso é um erro clássico. Aí agora na hora que ele começa a aplicar, quando ele chegar naquele modelo que tinha esse problema, ele vai, pum, não vai aplicar nele e vai te dar um aviso de erro. O que acontece? Era como se fosse isso aqui, ó, como se eu tivesse, por exemplo, com essa mochila, eu enviei ela, por exemplo, sem a tampa. A tampa está escondida, é polígono escondido. Você vai lá, pum, quando você volta, na hora de ele aplicar as transformações que você fez, ele dá erro. Aí você vai ficar realmente muito aborrecido. Então veja que eu achei o cantil muito distante, eu vou subir um pouco ele, vou subir um pouco o cantil, e eu vou deixar, essa presilha aqui é daquela dupla, eu vou botar aquela única que é menorzinha, para poder subir um pouquinho mais esse cantil, para ficar mais perto da composição geral, apesar disso tá dando uma silhueta até que interessante. Se for ver aqui, né? Mas mesmo assim ainda achei um pouquinho distante. Então essa coisa de mudar. Mas veja como a gente vai trabalhando aqui na coisa. Aí eu posso agora pegar o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, esse malandro, deixa eu esconder geral. Esse malandro mais, qual malandro? Mais esse malandro aqui, mais os malandros componentes da faca. Que seriam esses três. Aí agora de novo eu entro em T-Pose Mesh. Só com esses objetos. Você só vai entrar com 3 objetos aqui, 4, mas ele vai ler tudo, tá? Não fica, ah meu Deus, o que tá vendo? Ele vai ler tudo. Ele vai ler tudo. Chatão. Então agora aqui, ó, selecionando esse cara. Veja aqui, ó, eu só queria ver essas partes dos straps da faixa, mas eu trouxe toda ela visível. Não é da merda. Então vou mover ele um pouco mais para cá. Inclinar mais assim.
encaixar mais. Opa. Na verdade aqui, ó, ele tá num lugar que você diz, tá, mas tá preso embaixo ou tá preso em cima? Então vou ter que escolher, vou jogar ele pra cá. Pra dar a ideia de que ele prendeu nessa faixa de cima. Tá? Posso até nesse caso escalonar um pouquinho o indivíduo. Vamos ver agora? T-pose sub T. Só ele vai precisar mudar ali. Mais ninguém. Ele lê tudo primeiro, não acontece nada. E na segunda camada de leitura, ó, agora que ele começa a movimentar. Normal. Pronto. Já achei assim uma resolução melhor. E aí eu posso vir para essas faixas, ó. Pegar essa daqui, junto um pouco com o próprio bolso, descer um pouquinho para dar a sensação de que tem o peso da faca, né? Então pego também o bolso aqui, ó, para acompanhar, ó. Porque a faixa tá costurada no bolso, se ela pesa e cai, vai levar o tecido junto. Então essa curvatura já dá uma ideia melhor. Próximo vídeo então vamos ver como fazemos costuras, aquela linha mesmo costurada em vários objetos aí que precisam. Vai ser muito interessante porque tem duas formas diferentes de adicionar a costura e uma delas é um macete muito bom. Imagina você fazer uma a uma nessas faixas aí, você se matar. Além disso eu vou aproveitar também, vou colocar os zippers e as cordinhas dos zippers que estão faltando. Inclusive uma cordinha ali na parte de cima da faca. Até mais.